Olá, eu sou o Pedro Soares, sou jornalista há 25 anos e hoje jogo eu. O desporto surgiu com naturalidade na minha vida. Sou da geração que brincava na rua e que andava a esfolar-se no Alcatrão, a jogar à bola. E quando digo jogar à bola, não era só jogar futebol, era jogar voleibol, basquete, agarrar numa corda, pendurar entre duas árvores para fazer a rede de voleibol. Acabei por praticar natação, também polo aquático, ténis de mesa e depois sempre tive também uma grande paixão pelo futebol e ia com muita frequência aos estádios ver jogos. O bichinho do jornalismo surge já um pouquinho tarde. Eu recordo-me sempre vivia rodeado de informação, porque lá em casa havia muitos jornais desportivos e não só. Sempre aproveitei muito os jornais para fazer bolas de papel, para andar aos pulos no sofá e a fazer pontapés de bicicleta no sofá, a jogar à bola na sala. Depois a opção pelo jornalismo foi algo natural à medida que foi evoluindo nos estudos e fui para o curso de Ciências na Comunicação. Depois tornou-se para mim uma opção natural seguir o jornalismo, que me acabou por conduzir então às portas da Travessa da Queimada. O Pedro, a criança da escola, era uma criança um pouco irrequieta, como todas, mas depois tive um pouco de azar, porque no ano em que eu fui concorrer a jornalismo, a média estava nos 17.4 ou 17.6, e eu não consegui entrar no público, mas depois, felizmente, os meus pais fizeram o sacrifício e consegui ir para o privado e fui para a Universidade Autónoma de Lisboa para me licenciar então em Ciências da Comunicação, com especialização em jornalismo. A minha vida profissional começa com um estágio profissional, então na Rádio Nova Antena, e essa rádio tinha uma pequena redação, e eu integrei essa redação durante um ano e meio. Foi uma experiência fantástica e aprendi muito nesses 18 meses na Rádio Nova Antena e foi ótimo para início de carreira, porque deu-me logo uma certa bagagem em termos profissionais. Depois, passados estes 18 meses, decidi que estava na altura de começar a tentar outras experiências. Comecei a mandar currículos e chamaram-me da bola no início de 2000 para ir fazer uma entrevista, e comecei a estagiar na bola a 1 de abril de 2000 e 25 anos depois cá estou eu. Quando comecei na bola, comecei na secção de futebol nacional, que é a secção que estou a coordenar agora. Basicamente o futebol nacional são todos os clubes de futebol portugueses, com exceção dos 3 grandes, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Foram 8 anos a fazer futebol nacional, a percorrer o país de lés a lés, de norte a sul, do interior ao litoral, conhecer muitos estádios, fazer milhares de quilómetros por semana, fazer treinos em Leiria, Coimbra, Figueira da Foz, fazer estágios de pré-época em todo o lado, no Algarve, na Serra. Deu-me uma grande bagagem para depois o que seguiria, que foi a entrada, passados 18 anos, então em 2008, passei a integrar a secção Sporting, onde permaneci mais 8 anos, e depois ao final de 8 anos, em 2016, fui para a secção Benfica, onde permaneci até 1 de maio de 2023, antes de integrar a equipa de coordenação do online da bola. O jornal na altura tinha 48 páginas, muitas secções tinham 7, 8, 9 páginas de produção diária, e referi-se produção diária porque éramos nós que produzíamos os nossos próprios conteúdos para essas 48 páginas. Era um trabalho muito rigoroso. Tem sido uma viagem fantástica até agora, com algumas peripécias, mas acima de tudo o que eu aprendi com os meus colegas foi ter capacidade de resiliência para ultrapassar todas as dificuldades porque passámos, até chegarmos agora a esta nova fase de uma bola mais digital. Portugal tinha ganho há pouco tempo a organização do Euro 2004, e então houve um dia que houve uma reunião na antiga sede da Federação Portuguesa de Futebol, na Praça da Alegria, onde iam ser definidas competências em termos de organização do torneio, das várias empresas que seriam necessárias criar
para levar por diante o torneio, e foi o meu primeiro artigo publicado no jornal. Eu lembro-me, para mim foi um orgulho enorme, e claro, a primeira coisa que fiz foi mostrar aos meus pais. Eu lembro-me que durante uns bons anos, enquanto ainda vivia em casa dos meus pais, tive esse artigo recortado, pendurado na parede do meu quarto, com a data, para eu precisamente não me esquecer que tinha sido aquele o meu primeiro artigo publicado em A Bola. E longe estava eu de imaginar, quando lia a bola e quando via o meu pai ler a bola, que viria a trabalhar e a fazer o meu futuro e a minha carreira profissional na bola. Bem, a primeira viagem ao estrangeiro, penso que é sempre marcante. No meu caso foi em abril de 2002, foi um play-off de acesso ao europeu da Seleção Nacional Sub-19, e essa Seleção Nacional tinha a particularidade de ter um jovem jogador chamado Ricardo Quaresma. O primeiro jogo foi na Eslováquia e eu recordo sempre três situações dessa viagem. Primeiro, viajamos sempre com a seleção e até no próprio autocarro da seleção. Fomos de avião até Viena, depois de Viena tivemos de atravessar a fronteira terrestre da Eslováquia. E eu recordo-me quando chegámos no autocarro à fronteira, que parecia uma cena de filme. Só via soldados com botas de cano alto, com Kalashnikovs a tiracolo, e depois aquela cena mesmo típica de filme, os soldados a baterem à porta do autocarro, a recolherem os passaportes de toda a gente para controlarem. Foi uma cena que eu nunca esqueci, e pela primeira vez na minha vida experimentei a sensação de não conseguir comunicar. Não me conseguia fazer entender, ninguém falava inglês, nem um simples yes, nem um simples não. Funcionava tudo com acenos de cabeça, com gesticular, e foram 3 dias sem... Estamos a falar num tempo que não havia Google Tradutores, nem nada dessas ferramentas que hoje temos à disposição. Recordo-me termos ido ao hotel da equipa da Eslováquia para falar com o selecionador, que era uma coisa normal, falávamos sempre na véspera com o selecionador adversário, e para conseguir percepcionar qualquer coisa que ele estava a dizer foi uma tarefa incrível. Depois, claro, também no regresso, nunca me esqueço, Portugal acabou o jogo, tivemos logo de fazer a viagem no autocarro. Eu tive que vir a escrever os textos para o jornal no autocarro, a fazer a viagem de regresso ao aeroporto de Viena para apanharmos o avião. Eu recordo-me sempre estar o Ricardo Quaresma a espreitar por cima do meu ombro. Eu estava a escrever a posição dos jogadores e ele a rir-se com ar malandro, vê lá, não escrevas mal de mim. Acima de tudo, o ser jornalista, e em particular o ser jornalista da bola, tivemos o privilégio de ter mundo, de ver mundo, de conhecer o mundo. Portugal, mas também o mundo lá fora. Acompanhámos sempre Benfica, Sporting, Porto, para todo o lado. Acompanhávamos as seleções desde os sub-16 a qualquer torneio, em qualquer continente onde fossem. A bola chegava a todo o lado, e isso dava-nos a oportunidade de ir a todo o lado, absorver várias experiências, várias culturas, e é sempre uma das coisas que nos fica durante este tempinho em que estamos aqui no mundo terreno. É o mundo que percorremos e as pessoas com quem falamos, e é algo que fica para sempre. Há 20 anos acompanhava as seleções jovens portuguesas para todo o lado, e recordo-me que em 2003 fui fazer o torneio de Toulon. Era o torneio mais relevante porque era conhecido por ter mais olheiros do que adeptos nas bancadas. Basicamente era uma montra de jogadores sub-20 das melhores seleções dos 4 cantos do planeta, e eu tive a felicidade nesse ano de ir a Toulon, e nessa seleção pontificava um tal de Cristiano Ronaldo, que tinha apenas 17 anos. Se as pessoas forem ver o currículo do Cristiano, o primeiro troféu que aparece é precisamente este do torneio de Toulon, e foi a conquista do torneio de Toulon que lhe deu, passado umas semanas, o salto do Ronaldo para o Manchester United. Meia Premier League estavam a observar os jogos do Cristiano Ronaldo. Nessa seleção também jogava um tal de Raul Meireles, e estava ali já um pouco a fotografia do que seriam os 20 anos seguintes da seleção.
onde tanto Cristiano Ronaldo como o Raul Meireles fizeram parte de grandes seleções com grandes nomes. E nessa altura, em Toulon, em junho de 2023, lembro-me que foi talvez a primeira e única vez que o Cristiano Ronaldo fez a rubrica que dá precisamente um nome a esta rubrica que hoje aqui estamos a fazer, que é o Hoje Jogo Eu. Na altura eu dei-lhe o nome de Hoje Escrevo Eu, e meti o Ronaldo a escrever uma pequena peça de jornal sobre ele próprio, a comentar os jogos, e nunca me esqueço, eu era muito tímido na altura, as coisas tinham que ser ali quase arrancadas a ferro, e nunca me esqueço de ele ter fechado esse texto dele, a mandar beijinhos para a mãe, para a Dona Dolores, para o pai, para as irmãs e também para o irmão. Depois o resto é história, que ainda agora teve mais um capítulo com esta brilhante conquista da Liga das Nações. Recordo-me sempre também das peripécias no Euro 2012. E eu, no primeiro dia, saio de Lisboa, chego à Polónia, chego à porta do hotel, pôs as malas, tento abrir a porta, nada, e quando espreitei lá para dentro, vejo que o hotel parecia um local de obras, tudo completamente virado, sacos de cimento, sacos de areia. Então, ao chegar ao Euro 2012, para fazer a cobertura do torneio, apercebi-me que me tinham marcado um hotel que ia estar fechado, precisamente durante todo o torneio, e pronto, entretanto, depois lá se conseguiu resolver a situação e conseguiram-me arranjar outro hotel, mas recordo sempre essa peripécia de chegar a um sítio onde teria que ficar pelo menos 3 semanas, e de repente o sítio que me tinham arranjado, basicamente estava fora de serviço. Há um dia que surge a informação de que o Eusébio se tinha sentido mal e tinha ido para o hospital. A notícia que como uma bomba para as muitas dezenas de jornalistas portugueses que estávamos ali em Poznan, baseados em Poznan, a acompanhar a seleção nacional, e então andámos malucos pela cidade à noite a tentar descobrir o Eusébio. Fomos ao primeiro hospital, percebemos logo que não poderia ser ali, depois a fazer contactos também com outros colegas, conseguimos encontrar uma localização que teria boas possibilidades de ser aquela que nós procurávamos, e nunca mais me esqueço, isto já deviam ser para aí perto de 11 da noite, meia-noite, em Poznan. Entramos uma equipa de 4 jornalistas, com máquina fotográfica, câmaras, tripés. Entramos ao hospital adentro, perguntámos onde é que era a unidade de cardiologia, perguntaram-nos o andar, metemos no elevador, subimos, chegámos à porta da urgência de cardiologia, e passado 30 segundos vimos o Eusébio a sair de maca. Tinha acabado de fazer uns exames. Eu recordo-me que a minha única reação foi de repente abrir a porta para o Paulo Esteves começar a disparar, e depois conseguimos de facto esse registro muito impactante, que colocámos na primeira página da Bola, creio que no dia 24 de junho de 2012, um Eusébio na cama do hospital, rodeado de máquinas, e depois, passado alguns minutos também, conseguimos encontrar o médico Henrique Jones, que nos deu o prognóstico, ou melhor, o diagnóstico sobre a situação do Eusébio, e conseguimos ainda sossegar o Portugal no dia a seguir, com a informação de que não tinha sido uma situação muito grave. Ainda assim, o Eusébio permaneceu mais uns dias internado, teve que ser evacuado por um avião aeromédico passado 5, 6 dias, creio que foi no próprio dia em que Portugal jogou a meio-final com a Espanha, e depois veio-se a saber que o Eusébio, na realidade, tinha tido um acidente vascular cerebral. A coisa tinha sido um bocadinho mais grave do que aquilo que nos tinham dito na altura, mas depois, felizmente, acabou por correr tudo bem, e o Pantera Negra, felizmente, ainda conseguiu estar mais alguns anos na nossa companhia. Eu sou o Pedro Soares e hoje na Bola joguei eu.